Moisés, guia do povo para a terra prometida. Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 tábuas de pedra, com os mandamentos de Deus, e aproximou-se do acampamento. Viu o ídolo de ouro e o povo que dançava. Irritado, tomou as tábuas de pedra e lançou-as por terra, quebrando-as. Atirou o ídolo no fogo e reduziu-o a pó. Virastes as costas a Deus. Isto é um grave pecado. Voltarei para o monte junto de Deus para pedir-lhe perdão. Moisés fez novamente 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Bem cedo pela manhã, levantou-se e subiu o Sinai. Moisés, eu sou o Senhor. Sou um amigo fiel. O meu amor e a minha fidelidade duram por 1000 gerações. Perdoo a culpa, a infidelidade e os pecados, mas não deixo os homens sem punição. Moisés prostrou-se por terra e adorou a Deus. Se me concedes a tua graça, fica conosco. Perdoa os nossos pecados. Faze de nós o teu povo, que pertença somente a ti. E o Senhor disse a Moisés: Vou fazer uma aliança com Israel. Passados 20 dias, Moisés desceu da montanha trazendo nas mãos as tábuas com os mandamentos de Deus. Seu rosto era brilhante depois de haver falado com Deus. Moisés convocou a comunidade de Israel. Eis os mandamentos do Senhor. Tendes 6 dias para trabalhar, mas o sábado é dia de repouso consagrado a Deus. No centro do acampamento, construiremos uma grande tenda. Aqui, nos reuniremos diante do Senhor para ouvir sua voz, consultá-lo e apresentar as nossas ofertas. Sobre o altar arderá sempre o fogo do sacrifício, que consumirá as vítimas como agradecimento e como oferta para o banquete sagrado. Construiremos uma arca com madeira de acácia, revestida de ouro. Ficará na parte mais interna da grande tenda. Na arca, conservaremos as tábuas da aliança. A arca é confiada a ti, Arão. Tu e teus filhos sereis os sacerdotes. Sereis os guardas da tenda. Ensinareis a lei de Deus, abençoando o povo. Depois de 1 ano e 1 mês da saída do Egito, Moisés disse ao povo: O Senhor nos ordenou tomar posse da terra prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Partiram do deserto do Sinai com a arca e as tábuas da aliança a precedê-los. No deserto de Farã, o Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar Canaã. Quero dá-la ao povo de Israel. Moisés escolheu os melhores homens de cada tribo como exploradores. Após 40 dias, retornaram trazendo consigo os frutos da terra. A terra é fértil e rica.
há pastagens para os animais e muitos frutos. Mas é um povo muito forte, com cidades grandes e muros fortificados. Muitas tribos guerreiras vivem naquele país. Um dos exploradores tranquilizou o povo. Vamos logo apoderar-nos dessa terra. Mas os outros disseram: Não conseguiremos vencer esse povo. São mais fortes que nós. Todo o povo se apavorou e começou a reclamar. Oxalá tivéssemos morrido no Egito. Queremos um novo chefe. Queremos voltar ao Egito. Josué e Caleb disseram ao povo: A terra é muito fértil. Deus nos dará se lhe obedecermos. Mas todo o povo disse: Vamos apedrejá-los. E eis que Deus apareceu no meio deles numa nuvem de luz. Disse a Moisés: O meu povo não confia em mim, apesar de ter visto os meus sinais. Vou puni-lo com a morte. Mas de ti, Moisés, farei nascer um grande povo. Senhor, tu és bom. Libertaste o povo da escravidão. Perdoa e conduze-o com bondade pelo deserto. Moisés, eu perdoo conforme o teu pedido. Mas nenhum dos que viram os grandes prodígios entrará na terra prometida. Só vossos filhos entrarão na terra de Canaã. Os filhos de Israel, guiados por Moisés, voltaram novamente ao deserto. Vagaram por anos e anos. Muitos continuavam desanimados e revoltados. Coré, Datã e Abirã organizaram um levante contra Moisés e Arão. Escolheram um novo chefe para voltar ao Egito. O Senhor apareceu na nuvem diante de Israel. Moisés ordenou aos israelitas que se afastassem dos rebeldes. E eis que a terra se abriu debaixo dos pés de Coré, Datã e Abirã, e engoliu todos os que haviam contestado os guias do Senhor. Os israelitas todos fugiram para longe, aterrorizados, temendo que a terra os engolisse. Retomando a caminhada, chegaram ao deserto de Sim. Maria, irmã de Moisés, adoeceu e morreu. Também Arão encerrou sua caminhada perto do Monte Hor. Todos aqueles que não confiaram no Senhor morreram no deserto. Do Monte Hor, dirigiram-se para o sul, em viagem cansativa e difícil. O povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Deveremos talvez morrer todos no deserto? Falta pão, falta água. Estamos enjoados de comer sempre o mesmo maná. Um grande número de serpentes venenosas atacou o acampamento e muitos morreram. O povo foi ter com Moisés. Pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. O Senhor lhe disse: Faze uma serpente e põe sobre uma haste. O que tiver sido picado, olhando para ela, será salvo. Os que eram mordidos, olhando para a serpente de bronze erguida por Moisés, eram salvos. Passaram-se muitos anos. Tinham morrido todos os que saíram do Egito e duvidaram do Senhor. Moisés guiou os filhos de Israel à conquista da terra prometida. Saíram do deserto em direção aos territórios de além Jordão.
Conquistaram os pequenos reinos dos cananeus e chegaram ao Monte Nebo. Estavam por terminar a caminhada pelo deserto. Moisés falou ao povo: Lembrai-vos que o Senhor não vos escolheu por serdes um povo grande e poderoso, e sim porque vos ama e é fiel a Abraão, Isaque e Jacó. Ele vos mandará um grande profeta depois de mim. Quem não o ouvir será eliminado. Vede, estais diante da vida e da morte, diante do bem e do mal. Eu vos ordeno amar o Senhor. Assim, o Senhor vos abençoará. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Sobe ao Monte Nebo e olha para a terra de Canaã. Eis a terra que jurei dar aos israelitas. Moisés subiu das estepes de Moabe ao Monte Nebo, diante de Jericó. O Senhor lhe mostrou o país. Eis a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu quis que a visses com teus próprios olhos, mas nela não entrarás, porque não confiaste plenamente em mim. Moisés morreu no país de Moabe e foi sepultado diante de Bet-Beor. Os israelitas por 30 dias guardaram luto. Josué disse ao povo: Moisés foi o profeta de Deus. Com a força do Senhor livrou-nos da escravidão do Egito e nos conduziu à terra prometida. Deus chamou Josué para guiar Israel. O povo retomou a caminhada e chegou às margens do rio Jordão, fronteira da terra prometida.